E aí, meu querido, minha querida, beleza? Vamos dar continuidade à parte sobre soluções agora, uma parte um pouco mais complexa, que a gente vai fazer vários e vários exercícios para você treinar mesmo isso, que é a parte sobre as soluções, nós já vimos, concentrações em determinadas unidades de concentração, só que relacionando uma substância com outra. Como se fosse uma estequiometria, gostaram, né? Estequiometria com soluções. Posso fazer? Sim, pode. É a mesma coisa. Então, a gente vai estar revivendo a aula de estequiometria, só que agora acrescentando a parte sobre unidades de concentração. Tudo bem? Vamos ver só uma coisinha aqui, ó. Primeira coisa, ó, escrever a equação química corretamente balanceada. Normal, certo? Descobrir a quantidade, essa quantidade em mol de pelo menos um participante daquela reação. Sempre ele vai te dar ou uma massa daquela substância, certo? Aí você vai acrescentar com uma reação e vai produzir uma outra. Ele vai pedir da outra, certo? Então, se eu estou dando a massa de uma, eu tenho como calcular o número de mols da outra? Sim, pela proporção estequiométrica. Tendo o número de mols da outra e o volume da outra, eu posso calcular essa concentração em mol por litro? Posso, é só pegar o mol e dividir pelo litro. Ponto. Beleza? Só que eu posso estar te dando uma concentração, certo? 2 mol por litro. Lembrem, nunca deixe na forma de 2 mol por litro. Abra 2 mols em 1 litro. Porque vai estar escrito assim, foram usados tantos ml daquela solução. Opa, se eu tenho 2 mols em 1 litro, tantos ml, que vai ter que ser transformado em litro, você vai achar o quê? O número de mols. Tá entendendo? Então, sempre você vai ter que ir atrás do mol de alguém. Sempre. Para poder fazer a proporção estequiométrica, achar da outra substância, daí ver o que ela vai pedir. Ok? Agora, a terceira é realizar a estequiometria para os demais participantes da reação. Então, essa é a lógica da importância. Primeiro, ver se ela está devidamente balanceada. Segundo, achar o número de mols de um dos participantes daquela reação. Se tiver 2 possibilidades, ache de 2. Se tiver 3, ache de 3. E assim por diante. Geralmente é 1 ou 2. Aí, tendo de 1 e tendo de 2, você pode extrapolar para outro. Como? Pela estequiometria. Aí sim você faz a relação do mol pelo coeficiente que está devidamente balanceado, devidamente equilibrado. Então é uma relação muito normal. Isso aí é empregado diretamente nos vestibulares e no Enem. Cara, não cai, despenca. Então nós temos que trabalhar com esse assunto mais efetivamente, mais tempo e mais tempo, para que vocês possam pelo menos garantir essa questão. E detalhe, essa questão é uma questão difícil. Quantos que acertam uma questão dessa? Poucos, pouquíssimos. E eu espero que esses pouquíssimos seja você. Legal? Beleza, né? Então, olha só, vamos àquilo que nos interessa, ó. Um dos materiais, ou os materiais mais empregados aí, são esses. É uma bureta, que é uma que tem uma torneirinha embaixo, é uma escala, né, laboratorial. Um Erlenmeyer, que está aqui embaixo. O suporte universal, que tem as garras, as pinças, para que segure a bureta. Então, com uma mão, você abre a torneira e com a outra mão você chacoalha. Geralmente a torneira é com a mão esquerda, geralmente não. A gente faz essa, a não ser que se faça uma proveta invertida, daí que é para outra pessoa, certo? Então olha só, você pega cá a esquerda, você vai ter que ter a coordenação motora, cuidado, a pinça vai estar segurando ela aqui, então com a mão esquerda você abre e fecha a torneira, certo? E com a mão direita você chacoalha o Erlenmeyer para fazer a mistura da substância que está dentro do Erlenmeyer com a substância que está na bureta. A reação está se processando. Aí como eu sei quando que a reação terminou ou quando que eu sei que ela, eu posso fazer essa relação estequiométrica? Quando você usar um indicador e ele mudar de cor. Que indicador, professor? Qualquer indicador que vai estar escrito no texto. Fenolftalina, metilorange, alaranjado de metila, repolho roxo e aí vai. Beleza? Mudou de cor, você para o que você está colocando, porque na bureta é sempre a solução padrão. É a solução padronizada. É a solução com concentração real. Eu falei concentração real.
Eu tenho a concentração dela, 2 mol por litro, só que eu usei só 50 ml. Então, nesses 50 ml, eu tenho certeza absoluta o número de mols daquela substância. Lá de baixo eu não sei, mas pela proporção estequiométrica dela com a substância que está no Erlenmeyer, eu posso achar o número de mols do que está no Erlenmeyer. Aí, tendo o número de mols e o volume que está dentro desse Erlenmeyer, dessa substância desconhecida, eu posso calcular agora a concentração em mol por litro da solução desconhecida no Erlenmeyer. Por exemplo, aqui, ó, vamos chutar algumas coisas bem importantes aqui, ó. Por exemplo, que aqui eu tenho NaOH. Uma concentração que eu falei, 2 mols por litro. Aqui eu tenho 100 ml, por exemplo, de HCl. Ácido mais base, você já sabe, sal mais água. Aí eu abro a torneira, tá? É como se fosse esse experimento que está aqui agora na cor azul. Aí você abre a torneirinha aqui, vai começando a gotejar, certo? O líquido vai diminuir, certo? Até chegar onde, ó, tá todo preenchido, tá na forma azul aqui, ó, toda preenchida na forma azul. A hora que você mudou de cor, é porque você teve a equivalência da quantidade de matéria, do número de mols. Olha quanto que tem aqui, ó, eu não sei. Eu vou chutar que eu usei 40 ml, certo? Usado. De quem? De NaOH. Então, com essa concentração em mol por litro, tem como descobrir o número de mols que eu tenho nos 40 ml? Sim, lógico que eu tenho, ó. Eu tenho 2 mols em quanto? Em 1 litro. Como eu tenho 40 vezes 10 na menos 3 litro, quantos mols eu estou usando de NaOH? O número de mols de NaOH usado vai ser igual a quanto? Vai ser 80 vezes 10 na menos 3 mol. Mas eu quero saber a concentração em mol por litro do HCl. Então, o litro eu já tenho, ó, 0,1 litro. O que está faltando para eu poder calcular a minha concentração em mol por litro? O número de mols. Mas eu tenho o número de mols de NaOH. Tem como você transferir o número de mols de uma substância em outra? Sim. Por onde? Pela reação. HCl mais NaOH. Ácido mais base, sal mais água. Qual que é a minha proporção estequiométrica? 1 mol para 1 mol. Como eu tenho 80 vezes 10 na menos 3 mol, quanto que eu vou ter de HCl N? N de HCl é igual a quanto? 80 vezes 10 na menos 3 o quê? Mol. E o que que eu faço com esse 80 vezes 10 na menos 3 mol? Eu jogo aqui embaixo, ó. 80 vezes 10 na menos 3. Isso aqui vai dar o quê? 80 vezes 10 na menos 2 mol por litro. Diminui a potência de 10, ó, desculpa, diminui o número, aumenta a potência de 10. Então, isso aqui é a mesma coisa que quanto? É a mesma coisa que 8 vezes, ó, diminui o número, aumenta a potência de 10, 10 na menos 1 mol por litro. Ou seja, 0,8. Essa é a nossa intenção, certo? Então, saber lidar com essas informações é importante, certo? Então, o que nós temos que trabalhar com essas informações, tá? Seria extremamente importante você caracterizar. Cada unidadezinha é fundamental para que você possa relacionar essas importâncias aí. Que importância é essa? Primeiro, a potência de 10, certo? Então, o que nós temos que lidar com essas informações, elas são fantásticas, beleza? Agora, saber relacionar cada uma dessas informações é mais importante ainda. Tudo bem? Aí, geralmente, eles podem colocar isso também assim, né? 0,8 mol por litro. Aí, cada caso tem a sua particularidade. Então, essas são as informações mais tradicionais aí de soluções. O contexto sempre é o mesmo, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é ver se a equação está devidamente balanceada ou fazer a reação. Agora eu vou fazendo, a gente vai discutindo. Não fique prestando atenção na reação.
certo? A reação talvez eu dê para você, ok? Agora, o que eu vou pedir para você olhar sempre é ver se ela está devidamente balanceada. E nem geralmente dá a reação. Geralmente, certo? A não ser que for uma reação super chechelenta, por exemplo, ácido mais base. Aí é uma reação clássica, segundo o Enem. Tudo bem? E segundo vários outros vestibulares também. Legal? Então nós vamos ter que resolver alguns exercícios agora. Caneta na mão, volta a repetir. Fez o exercício, viu como é que eu faço o primeiro, certo? Faz o segundo, veja quantos que a gente for fazer aí. Tem uma porrada de exercício, beleza? Aí o que você vai fazer? Vai voltar para o primeiro de novo, sem ver a resolução, tenta resolver. Um papelzinho em branco do ladinho, não está em branco, mas aqui embaixo tem espaço, e vai olhando e vai resolvendo. Extremamente importante essa caracterização aí. Legal? Bora lá, ó. De uma solução de hidróxido de bário, 5 ml são exatamente neutralizados com 20 ml de ácido clorídrico 0,14 mol por litro. Ó, novamente, ó, eu tenho uma concentração, certo? Você vai ter que fazer com que essa concentração tenha se transformado em mol. Tudo bem? Agora, como que se faz esta relação? Basta você fazer as suas contaraiadas aqui, beleza? E ele quer saber a concentração da base. Tudo bem? Então, olha só, vamos lá. Primeiro, vamos trabalhar os conceitos básicos aqui, ó. Deixa eu apertar botão para vocês não verem minha cara e ver a resolução, né? Às vezes a tecnologia nos dá um susto, ó. Eu tenho 0,14 mol em 1 litro. Não foi isso que está escrito ali em cima? É, né? Só que eu estou usando 20 ml, certo? Sempre na potência de 10, ó. 20 vezes 10 na menos 3 litros, você vai ter quanto de concentração? N. 20 vezes 0,14 vai dar 2,8 vezes 10 na menos 3, o quê? Mol de ácido clorídrico, HCl. Tá vendo, ó? Achei o número de mols de alguém. De quem? Do ácido clorídrico. Mas eu quero a concentração da base. Então eu vou ter que transformar o mol do HCl em mol de BaOH2, que é o hidróxido de bário, que está escrito no texto, certo? E como é que eu faço isso? A reação, ó, HCl mais BaOH2, que é o hidróxido de bário, beleza? Ácido mais base, nós já vimos também, vocês já viram a reação clássica, forma o quê? Sal mais água. Só que a neutralização é igualar os Hs com os OHs. Quantos OHs vocês estão vendo? 2. E quantos hidrogênios? 1. Então, eu vou ter que colocar um 2 aqui na frente. Então, 2HCl vão formar o quê? Você sabe muito bem que esses 2 Hs com esses 2 OHs vão formar o quê? 2H2O. E o restante é o sal, ó, o BaCl2. O número que está na frente vai para baixo. Pronto. Está aqui a minha reação propriamente dita e balanceada. Certo? Agora, eu quero a concentração molar da base, mas eu tenho o número de mols do HCl. Tem como você converter esse número de mols do ácido na base? Óbvio que tem. Pela proporção estequiométrica entre o ácido e a base. Como? Aqui, ó. 2 mols está para 1 mol. Correto? Como eu estou usando 2,8 vezes 10 na menos 3 mol, quantos mols de BaOH2 realmente eu vou usar? Bom, a minha proporção é de 2 para 1, é a metade. A metade BaOH2 agora é a metade. Quanto que é a metade de 2,8? 1,4 vezes 10 na menos 3 mol de BaOH2. Legal, ó? Eu transferi o número de mols de um para o outro, sempre pela proporção da equação devidamente equilibrada, balanceada, certo? Agora eu quero a concentração molar. Que concentração molar é essa? É a molaridade. É o N sobre o V, certo? Só que o N de quem? Do BaOH2. Divida. Qual é o número de mols que eu tenho lá? 1,4
vezes 10 na menos 3 mol. E quanto que eu tenho de volume? 5 ml, está aqui em cima, ó. 5 vezes 10 na menos 3 litros. 10 na menos 3 dividido por 10 menos 3, você corta. Então, vai ficar 1,4 dividido por 5. E 1,4 dividido por 5, 0,28 mol por litro. Beleza? Consequentemente, deixa eu ver se tem resposta. Não, não tem resposta, né? Só alternativas, né? A resposta é o 0,28. Pronto. Essa seria a maneira de você resolver. Acha o número de mols de 1, certo? Pela proporção estequiométrica, acha o número de mols daquela que você deseja e faz a relação de soluções final. Vendo essa parte final? Ó, eu tendo o número de mols de BaOH2, eu tendo o volume de BaOH2, que estava no texto. O número de mols eu transferi do HCl para o BaOH2. Tendo o número de mols de 1 e tendo o volume dele, tem como se dividir um pelo outro, como nós fizemos na aula anterior? Sim, óbvio que tem. Então, você tem a concentração molar da base, 0,28 mol por litro. O senhor deu a mesma? Deu a mesma que a do... Não deu a mesma. Ó. Uma é 0,14, a outra deu 0,28. Por quê? Por causa das proporções que você usa na sua denominação. Beleza? O volume de 20 para 2 diminuiu em 4, mas a minha estequiometria de 2 para 1 é o dobro. Então, um permaneceu o dobro do outro. Essa é uma relação que a gente poderia pensar também. Mas isso deixa para depois. Bora lá? Próxima questão, ó. Uma determinada amostra contendo ácido palmítico gastou-se, tudo igual, meu querido, 40 ml de uma solução 0,25 mol por litro para neutralizá-lo. Então, eu já tenho certeza absoluta que eu vou vir aqui do lado, 0,25 mol, eu tenho em 1 litro, certo? Como eu tenho 40 ml, ou seja, 40 vezes 10 na menos 3 litros, quantos mols de NaOH você realmente vai ter, certo? N de NaOH, 40 vezes 0,25 vai dar 10 vezes 10 na menos 3, o quê? Mol. Ou seja, diminui a potência, né, o número, aumenta a potência de 10. 1 vezes 10 na menos 2 mol. Você vai perceber nessa hora que eu não vou errar em nenhuma potência de 10. Nas aulas anteriores, eu colocava um número, eu tenho certeza que muitos falaram assim, professor Borreta, tá errado. Mas eu tenho certeza que alguns, se eu continuasse a questão errada, ia colocar os números errados. Cuidado, galera, já falei para vocês. Legal? Legal. Agora, eu tenho o número de mols de NaOH, certo? Aí ele está te dando, o ácido palmítico é o CH3CH214COOH, cuja sua massa molar é 256. Então, não precisa ficar fazendo soma, não. Aqui está a reação, o ácido palmítico mais uma base, o sal mais a água. A reação foi dada. Qual que é o único problema que vocês têm que buscar? O balanceamento. Está devidamente balanceado? Bom, vamos ver, certo? Deixar hidrogênio e oxigênio por último. Um sódio, certo? 14CH2, 14CH2. 1CH3, 1CH3. 2 oxigênios mais 1 oxigênio, 3 oxigênios. 2 oxigênios mais 1 oxigênio, 3 oxigênios. Certo? Então, fechou? Fechou. Quer contabilizar de forma diferente? Pode contabilizar. 14 vezes 2 dá 28. 28 com mais 3 vai dar 31, 32. 32, 33. Certo? Aqui, 14 vezes 2 dá 28. 28 com mais 2 vai dar 30. E 30 com mais 3 vai dar 33. Da mesma forma do outro lado. 33, 33H. Aqui, 14 vezes 2 dá 28. 28 mais 1 dá 29. 29 mais 1 vai dar 30. E 30 com mais 3 vai dar quanto? 33 Hs também do lado de cá. Então, ela está devidamente equilibrada, balanceada.
Ok? Legal. Agora, a quantidade em gramas de ácido encontrada é a quantidade em gramas de ácido. Eu não tenho nada do ácido. Eu só tenho da base. Entenderam a lógica? Mas eu posso converter essa quantidade de mols que eu calculei ali no cantinho de NaOH em quantidade em mols de ácido palmítico? Óbvio que eu tenho. Como? Usando a proporção estequiométrica. Qual que é a proporção estequiométrica aqui, ó? Como ela está devidamente balanceada, é de 1 para 1. Então, como eu tenho 1 vezes 10 na menos 2 mol de NaOH, quantos mols de ácido palmítico realmente eu vou necessitar? N, a mesma quantidade. 1 vezes 10 na menos 2 mol de ácido palmítico. Mas eu não quero mol, eu quero a massa. Tem como você converter esta quantidade em mol em massa? Está aqui a massa molar, ó. Então, 1 mol de ácido palmítico corresponde a 256 gramas. É 256? 256. Como eu tenho 1 vezes 10 na menos 2 mol, qual será a minha massa? Bom, não preciso nem fazer conta, né? O único número que tem 256 é a letra D. Certo? Porque daí é 10 na menos 2, fica 256 vezes 10 na menos 2. Eu diminuo o número, certo? Eu aumento a potência de 10. Como eu vou caminhar 2 casas, eu corto a minha potência de 10. 2,56 gramas. Letra D de dado, D de jeans, D de Joyce, Jayce Jackson. Ok? Tranquilo? Beleza? Tá vendo? Ó, a intenção dessas questões sempre é a mesma evidência. É achar o número de mols de uma, jogar para outra e calcular alguma coisa no final. Bacana? Bacana, né? Próxima questão, ó. Mackenzie. Para neutralizar completamente 2 litros de uma solução de ácido sulfúrico contidos em uma bateria, foram usados 5 litros de uma solução 0,8 mol de hidróxido de sódio. Não é mesmo? Igualzinho. Igualzinho. Eu tô te dando o volume e tô te dando a concentração de uma delas. Quer ver, ó? Não li. Ó, vou pensar. Eu tenho certeza que ele vai perguntar alguma coisa sobre o ácido. Porque ele só me deu o volume. Qual foi o volume do ácido aqui, ó? 2 litros de ácido sulfúrico. Eu tenho certeza absoluta que ele vai pedir qual a concentração em mol por litro do ácido presente nessa solução. Tá vendo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse dado aqui de hidróxido de sódio e transformar. Ó, que eu tenho aqui, ó, 0,8 mol eu tenho em 1 litro. Certo? Como ele está falando que você tem 5 litros, então vai ser 5 vezes 0,8. E 5 vezes 0,8, quantos mols de NaOH você está usando? 4 mols. Tranquilo? Só que isto, novamente repetindo, é do NaOH. E eu não quero nada do NaOH. Eu quero do H2SO4. O que eu tenho que fazer? A reação. Vamos fazer a reação estequiométrica? H2SO4, que é o ácido sulfúrico, e eu vou reagir com NaOH. Ácido mais base tem que me dar um sal mais água, mas é uma reação de neutralização total. Então, quando eu faço uma neutralização total, o número de hidrogênios ionizáveis tem que ser igual ao número de hidroxilas. 2 e 1 é igual? Não é. Então, vou ter que colocar um 2 aqui na frente. Certo? Porque esse 2H, né, H2 com este 2NaOH, isso estará formando o quê? 2H2O. Mas o que sobrou aqui? Sobrou o SO4 e 2Na. Quem que eu escrevo primeiro? O Na. Só que o número que está na frente vai para baixo, ó. Na2SO4. Pronto. Está devidamente balanceado, equilibrado? Sim. Então, fechamos a nossa equação. Agora, qual que é a proporção estequiométrica entre o ácido e a base? Não é de 2 para 1 ou de 1 para 2?
Mas qual foi a quantidade em mols de NaOH que eu calculei dessa solução? 4. Então, 4 mols de NaOH. Quantos mols de H2SO4 realmente eu vou usar? N. Então, vai ter que ser o quê? A metade. Vai ter que ser 2, o quê? Mols. Só que o que eu quero nessa questão? A concentração em mol por litro. Quanto de ácido você está usando? 2 litros. Então, para calcular a minha concentração, é o mol pelo volume. Ou seja, vai ser 2 dividido por 2. 2 mol, 2 litros. Certo? E 2 dividido por 2, matemática básica, 1 mol por litro. 1 mol por litro, tem na letra E. E aí? Volta na questão anterior, volta na questão da anterior. Todos os princípios são os mesmos. Lógico, um pode pedir no final massa, outro pode pedir só o volume, outro pode só pedir a concentração. Eu não sei. Então, por isso que muitas vezes até o professor em sala de aula fica meio assim, pô, o que eu vou falar para os meus alunos? Cara, fala a verdade. Fala a verdade que você não sabe o que vai ser cobrado, mas pode ser cobrado qualquer coisa disso ou disso. Pode pedir uma porcentagem. Já vamos resolver algumas questões sobre isso. Querem ver, ó? Próxima questão, ó. Enem. Sei que vai prestar Enem. Tá aí, ó. O peróxido de hidrogênio é comumente utilizado como antisséptico e alvejante. Também pode ser empregado em trabalhos de restauração de quadros enegrecidos e no clareamento de dentes. Na presença de soluções ácidas de oxidantes, como o permanganato de potássio, este óxido decompõe-se conforme a seguinte equação. Então tá aí a equação. Essa é uma questão do Enem, ó. Ela está devidamente balanceada, equilibrada? Sim. Se ela tem essa montoeira de coeficientes na frente, é porque ela está balanceada. De acordo com a estequiometria da reação descrita, a quantidade de permanganato de potássio necessária para reagir completamente com 20 ml de uma solução 0,1 mol por litro de peróxido de hidrogênio é igual a. Então, ó, eu tô te dando um volume, deixa eu até apagar tudo isso aqui, ó, e só destacar, ó, realçar, ó, 20 ml de uma solução de peróxido de hidrogênio. O que eu faço? Já venho aqui no cantinho, ó. Eu tenho 0,1 mol em 1 litro. Mas eu não estou usando litro, eu estou usando 20 vezes 10 na menos 3 litros, que, né, o M significa o mili, 10 a menos 3, certo? Então, o que eu preciso agora? Relacionar a unidade. Quantos mols você realmente vai ter de peróxido de hidrogênio? N de H2O2 vai ser igual a quanto? 20 vezes 0,1 vai dar 2 vezes 10 na menos 3 mol. Novamente, eu tenho o número de mols do peróxido, mas eu não quero nada do peróxido, eu quero do permanganato de potássio. Agora eu vou voltar e ver. Cadê o peróxido? Está aqui. Cadê o permanganato de potássio? Está aqui. Qual é a proporção estequiométrica que existe entre o peróxido e o permanganato? Não é de 5 para 2? Sim, né? Então eu vou copiar para o lado de cá, ó. É 5H2O2 para 2KMnO4. Isso que me interessa, ó. Só isso aqui. Então, como você acabou de descobrir que a proporção é de 5 para 2 pela estequiometria, como eu tenho 2 vezes 10 na menos 3 mol de peróxido, qual vai ser o número de mols? Não massa, burro. Não massa. O número de mols de permanganato. Então, o número de mols de KMnO4 vai ser, bom, 2 vezes 2 vai dar 4. 4 dividido por 5 vai dar quanto? Vai dar 0,8 vezes 10 na menos 3 mol. Só que está em notação científica, daí eu tenho duas respostas. Ou vai ficar 8 vezes 10 menos 1, ou vai ficar 8 vezes 10 menos 4. Eu vou ter que aumentar o número. Se eu aumento o número, eu diminuo a potência de 10. Então, só pode ser 10 na menos 4 mol.
Tranquilo? Beleza? Então, essa seria a nossa interpretação mais excelente possível de ser trabalhada. Então, resposta correta, letra D de dado, D de jeans, D de Joyce, D de Jayce, do que você quiser com a letra D. Tranquilo? Ó, questão do Enem. Deixa eu fazer a pergunta. Nesse caso, ele só pediu o número de mols. Então, eu só faço a relação em mol e acabou a questão. Ele podia perguntar, dando tal volume de permanganato de potássio, solução de permanganato de potássio, 50 ml, qual seria a concentração em mol por litro? O que eu faria com esse 8 vezes 10 menos 4? Dividiria pelos 50 ml, pelos 50 vezes 10 menos 3 litros. Aí você teria a concentração em mol por litro. O que ele vai pedir, eu não sei. Ele poderia ter perguntado a massa de KMnO4. Eu não tenho o número de mols? Tenho. Com o número de mols de KMnO4, eu consigo calcular a massa dele? Sim, fazendo aquela regra de 3. 1 mol de KMnO4 soma tudo. 16 vezes 4, mais 55, que é o Mn, e mais 39, que é o potássio. Acho que, se eu não me engano, dá 158. 8 vezes 10 a menos 4 mol, qual vai ser a massa necessária? X. Então, essas são as possibilidades de reação e de relação entre as soluções presentes em uma equação. Tranquilo? Falei muito e vamos resolver mais exercícios. Próxima questão. Essa é muito boa. Essa é nervosa, ó. O vinagre comercial também contém ácido acético, CH3COOH. Na titulação, o que é titular? O aluno já fica desesperado. Significa reação. É uma reação onde que a gente descobre a verdadeira quantidade de certa substância em uma amostra. Como ele vai dizer aqui, ó. Vinagre. O que é vinagre? Vinagre é tudo. É o ácido acético que você tem lá dentro, mais as outras substâncias, como por exemplo, água. Cuja densidade é 1,01 grama por ml. Gastaram-se 10 ml de uma solução 0,4 mol por litro de hidróxido de sódio NaOH. Qual é a porcentagem de ácido acético contido no vinagre analisado? Muito boa, hein? Muito boa a questão. Então, olha só, eu vou tirar os dados do problema, tá? Para só vocês se familiarizarem com alguns conceitos, beleza? Vamos tirar os dados lá. Primeiro, ele fala que eu tenho 6 ml de vinagre, beleza? Cuja densidade é 1,01 grama por ml. Isto aqui foi neutralizado, certo? Com uma solução 0,40 mol por litro, usando 10 ml de NaOH. Então, ó, aqui eu posso calcular o quê? O mol. Então, eu tenho 0,4 mol em 1 litro. 10 vezes 10 na menos 3 litros. Quantos mols de NaOH eu estou colocando para reagir? 10 vezes 0,4 vai dar 4 vezes 10 na menos 3 mol. Tudo bem? Tranquilo, né? Só que eu quero a porcentagem, certo? De quem? Do ácido. Então, o que eu vou ter que fazer? A reação. O CH3COOH mais o NaOH, ácido mais base, vai ter que resultar em o quê? Sal mais água. O hidrogênio ionizável do ácido é só esse aqui, ó. A hidroxila da base é só essa. Então, isso estará formando uma molécula de água e mais quem? O CH3COONA. Está balanceada? Está balanceada. Então, a minha proporção estequiométrica é de 1 para 1. Mas quanto de NaOH eu estou colocando para reagir? 4 vezes 10 na menos 3 mol. Quantos mols de ácido você realmente estará usando nesse processo? A mesma quantidade. 4 vezes 10 na menos 3 mol do ácido. Beleza, né?
Só que do ácido, ele me deu o volume, do vinagre, né? Ele me deu o volume e a densidade. Com o volume e com a densidade, eu não posso calcular a massa? Posso, né? Então, vamos atrás da massa. Lá, ó. D, vinagre, ó. Posso usar a fórmula. D é igual a M sobre V, densidade. Ou faz a regra de 3. 1,01 é igual a massa e os 6 ml. Então, a massa de ácido que você tem, de vinagre, na realidade, porque densidade é massa total, a massa vai ser 6 vezes 1,01. Isso vai dar quanto? 6,06 gramas de vinagre. E vinagre é tudo. Mas eu tenho 1 mol de ácido. Agora, com esse mol, eu consigo transformar em massa? Tem. Como? Fazendo a massa molar. 1 mol de CH3COOH, você soma. 12 vezes 2 dá 24, 16 vezes 2 dá 32 e 1 vezes 4 vai dar quanto? 60 gramas. Como eu tenho 4 vezes 10 na menos 3 mol, isso vai me dar quanto em massa? M. Então, a minha massa total vai dar 240 vezes 10 na menos 3 gramas. Certo? Agora eu vou caminhar 3 casas, ó. 1, 2, 3. Então, isso aqui vai ficar 0,24, certo? Se eu diminuo, eu coloco. Então, isso aqui vai ficar o quê? 0,24 gramas. Certo? Porque se eu caminho 3 casas, se eu diminuo, eu aumento 3 unidades da minha potência de 10. E aumentar 3 unidades fica 10 elevado a 0. E 10 elevado a 0 é 1. 1 vezes 0,24, 0,24. Só que isso é de CH3COOH. E o que ele pede? A porcentagem do ácido no vinagre. Como o vinagre é 6,06 gramas tudo, se é tudo, é 100%. Como eu tenho 0,24 gramas, você vai descobrir qual é a verdadeira porcentagem que você vai encontrar lá dentro. Quanto que vai ser essa porcentagem? X. Se você calcular esse X, vai dar aproximadamente 3,96%. Então, dentro de uma amostra de vinagre, 3, quase 4% é de ácido acético no vinagre. Porque vinagre é uma solução com o ácido acético. Então, esse é um tipo de questão clássica das provas. Enem, já mais difícil. Enem sai daquele jeito que a gente resolveu as questões anteriores. Agora, um vestibular de uma faculdade, uma federal, uma estadual, talvez até uma particular, eles gostam de cobrar esse tipo de mecanismo. Porcentagem, pureza, rendimento, essas são as logísticas das estequiometria com soluções. Bacana? Tranquilo? Então tá aí a resolução como um todo. Primeiramente eu fui atrás do número de mols, joguei o número de mols da base para o ácido. Do ácido eu calculei a massa e da densidade do volume eu calculei a massa total da solução. E tendo a massa total e a massa só de ácido, eu pude calcular a porcentagem de ácido no vinagre. Bacana? Próxima questão. Essa também é muito boa e também o aluno sente uma grande dificuldade. 0,3 litros de HCl, 0,4 mol por litro, reagem com 0,2 litros de NaOH, 0,8 mol por litro, de acordo com a reação. Está ali a reação. Qual é a concentração em mol por litro do sal resultante? O que eu tenho que atrás? Eu tenho o volume e tenho a concentração. De quem? De HCl. Então, HCl, o que eu vou ter que fazer? Achar o número de mols. Sempre. Então, vamos achar o número de mols? 0,4 mol eu tenho em 1 litro. 0,3 litros. Quantos mols de HCl você vai ter? 0,12 mol.
Só que do NaOH, eu também estou te dando um volume e estou te dando uma concentração. Então, vamos calcular aqui, ó, NaOH. Então, é 0,8 mol eu tenho em 1 litro. Como eu usei 0,2 litros, quantos mols de NaOH eu estarei usando? 0,16 mol. Beleza? Só que a minha reação está aqui, ó. E eu quero saber a concentração do sal. Então, o que tem que fazer? Só vou copiar aqui, ó. HCl mais NaOH. Isto aqui vai formar NaCl mais H2O. Qual que é a minha proporção estequiométrica? 1 mol para 1 mol. Mas quanto que eu calculei de HCl? 0,12 mol. E quanto de NaOH? 0,16 mol. Opa! Aí que eu queria chegar. Não está igual. Porque a minha proporção é de 1 para 1. Então, os números embaixo deverão ser iguais também. Se em cima é igual, embaixo tem que ser igual. Se em cima 1 e o outro é 2, quer dizer que um tem que ser o dobro do outro ou a metade do outro. Se embaixo eu não tiver isso, ou igual, quando minha proporção é de 1 para 1, ou um o dobro do outro, como está em cima, ou a metade, eu não sei qual que é a fala que você vai querer fazer na hora da tua prova. Se embaixo também não tiver o dobro do outro ou a metade do outro, é porque eu tenho algo estranho acontecendo. Esse algo estranho que não é igual se chama excesso. O que é uma substância em excesso? É uma substância que eu coloquei a mais do que aquela que eu realmente preciso pela quantidade estequiométrica. Certo? Então, se você observar ali, ó, 1 para 1, 0,12 com 0,16. Então, se eu colocasse o 0,16, eu teria 0,16 para reagir a HCl? Não, só tenho 0,12. Então, 0,12 vai ser quem? O meu limitante. O que é o limitante? É aquele que vai limitar a proporção. Por quê? Eu vou fazer uma adendo aqui, tá, pessoal? Aqui eu coloco um valor de x. Se você calcular esse valor de x, também vai dar 0,12, porque minha proporção é de 1 para 1, certo? Mas eu tinha 0,16 lá dentro. Então, se eu tinha 0,16 e agora eu só vou usar o 0,12, quer dizer que você vai ter um excesso de 0,04 mol. Tá, Titizinho, o que eu faço com esse 0,04? Deixa ali, cara, ninguém pediu nada. Eu poderia perguntar para você qual é a concentração em mol por litro do excesso. Então, o mol do excesso você já tem. O volume, para você obter o excesso, ou para você ter o resultante, agora o sal, você teve que misturar o HCl com o NaOH. Então, você está misturando dois volumes. Quem vai ser o teu volume final? A soma dos dois. Um foi 0,3 litros e o outro foi 0,2 litros. Então, o meu volume total é de 0,5 litros. Então, se eu perguntasse aqui, a concentração em excesso vai ser 0,04 mol dividido por 0,5 litros. Então, a minha concentração em excesso vai ser igual a quanto? Se você dividir 0,04 por 0,5, 0,08 mol por litro. Pronto. Essa é uma das perguntas que poderia ter sido feita. Mas não é essa que eu quero. Eu quero a concentração do sal resultante. Só que para obter o sal, eu tive que misturar os dois. Só que quem é que vai dar a proporção estequiométrica para a obtenção do número de mols do sal? O limitante. Quem que é o limitante? O HCl. Então, eu vou apagar tudo isso aqui, tá, pessoal? Aí vocês podem voltar. Se ele pedisse a concentração em mol por litro do excesso, era essa conta que você teria que fazer. Mas não é isso que ele quer. Ele quer saber a concentração do sal resultante. Então, você sabe que o HCl é o meu limitante. Eu quero saber do sal. Qual vai ser a minha proporção? Como é de 1 para 1, quanto que eu vou ter do sal? 0,12 mol. Só que do sal, eu quero a concentração em mol por litro.
O mol eu tenho 0,12 mol. O volume é a mistura dos dois. Eu misturei 0,3 litros de um com 0,2 litros do outro. Então, meu volume total é 0,5 litros. Então, se você calcular a concentração do NaCl, vai ficar 0,12 dividido por 0,5. 0,12 dividido por 0,5, 0,24 mol por litro. Essa seria a nossa resposta. Beleza? Falei várias vezes para vocês. A importância é caracterizar a interpretação. As regras de 3 têm que correr, galera. Vai num canto aqui, vai num canto lá, tenta buscar algumas informações, algumas relações pertinentes para que você possa usar da interpretação de uma em relação à outra. Beleza? Bora mais uma lá, ó. Para neutralizar uma alíquota, o que é alíquota? É uma porção, tá? De 25 ml, então uma porção de 25 ml de uma solução de ácido sulfúrico. Ô professor, os caras não têm criatividade, não? Falei, por quê? Sempre é ácido sulfúrico e hidróxido de sódio. Ácido sulfúrico e hidróxido de sódio. Pessoal, é o mais comum. Beleza? Não fique se preocupando, por que não pega outro? Que bom que só pega esses. Aí, se tanto você faz desse, você já descobre quais são as informações. Ó, para neutralizar uma alíquota de 25 ml de uma solução de H2SO4, foram consumidos 30 ml de uma solução 0,1 molar. 0,1 molar é a mesma coisa que 0,1 mol por litro de NaOH. Qual é a massa de H2SO4 contida em 250 ml da solução? Então, primeiramente, eu vou usar 25 ml para realizar a neutralização. Só que eu fiz a neutralização com 30 ml de uma solução 0,1 molar de NaOH. Então, o que eu vou ter que fazer aqui, ó? NaOH, calcular o número de mols. Eu tenho 0,1 mol em quanto? Em 1 litro. Mas eu não estou usando 30 litros, nem 1 litro. Eu estou usando 30 vezes 10 na menos 3, o quê? Litros. Quantos mols você realmente vai usar de NaOH? Então, isso vai dar 3 vezes 10 na menos 3 mol de NaOH. Mas eu não quero nada de NaOH, eu quero do H2SO4, certo? Como é que eu faço para transferir um do outro? Pela proporção estequiométrica, certo? Então, agora você vai ter que fazer o quê? A reação. Tem que deduzir a equação. Nós já fizemos várias vezes essa reação entre ácido e a base. Então, aqui, ó, vou fazer aqui embaixo, ó, H2SO4 mais NaOH. Ácido mais base, sal mais água. Mas eu quero a neutralização. Então, eu preciso igualar os Hs com os OHs. Então, eu vou ter que colocar um 2 aqui na frente. E o restante você já sabe o que vai dar, certo? Ácido mais base, sal mais água. A minha proporção estequiométrica é de 1 mol para 2 mols. Como eu usei 3 vezes 10 na menos 3 mol da base, quantos mols do ácido H2SO4 realmente eu vou usar? A metade. 1,5 vezes 10 na menos 3 mol. Certo? Só que essa quantidade de mols está nos 25 ml, não esqueça disso. E eu quero saber agora a massa nos 250 ml. Ou eu faço essa mudança de unidade agora, ou eu faço no final. Você que escolhe. Tanto faz. Eu vou fazer no final, tá? Então, eu vou ter que fazer o que com essa quantidade de mols aqui? Transformar em massa. Como? Pela massa molar. 1 mol de H2SO4. Como é que você calcula a massa de 1 mol de H2SO4? Soma. 16 vezes 4 mais 32 mais 2. Vai dar 98 gramas. Mas eu não tenho 1 mol. Eu tenho 1,5 vezes 10 na menos 3 mol. Qual vai ser a massa que eu vou realmente usar? Então, essa massa vai dar 147 vezes 10 na menos 3 gramas. Só que isso foi usado 25 ml. Agora eu faço essa mudança. Então, ó, isso aqui está em 25
ml. Só que ele quer saber a massa em o quê? 250 ml. Qual vai ser a verdadeira massa nos 250 ml? Então, de 25 para 250 vezes 10. Então, isso aqui vai dar 1.470 vezes 10 na menos 3 gramas. Vamos colocar em notação científica, certo? Então, essa quantidade aí, você vai ter que, né, buscar as informações. Passa uma casa, 3 casas. Então, vai ficar 1,47 vezes 10 ao cubo vezes 10 na menos 3 gramas, certo? E 10 na terceira com 10 menos 3 corta. Então, a massa só pode ser 1,47 gramas. Legal, né? Então, o que nós precisamos realmente ter em mente é esse mecanismo que você precisa usar, certo? Usar o número de mols, usar a relação, usar a proporção, o balanceamento, enfim, todas as evidências da solução. Essa é a parte mais cobrada e a mais difícil, certo? Mas se você percebeu todos os exercícios aí, lógico, como eu falei, eu não posso saber o que vai ser pedido lá no final, mas eu tenho que achar primeiro o número de mols de alguém para poder fazer a proporção. Tranquilo? Sempre pense nisso. Próxima lá. Ó, um volume de 300 ml, uma solução 0,6 mol por litro de ácido sulfúrico, é neutralizado com uma solução de 0,25 mol por litro de hidróxido de sódio. Escreva a equação correspondente à reação de neutralização. Bom, essa nós já sabemos, né? H2SO4 mais NaOH. Ácido mais base vai formar o quê? Sal mais água. Mas aquela velha história. Quantos hidrogênios? 2. Quantas hidroxilas? 1. Então tem que colocar um 2. Porque 2 vezes 1 vai dar 2. E 2 com 2 hidrogênios, 2H2O. O restante vai formar quem? O sal. Quem que é o sal? Os 2 Na com o SO4. Só que o 2 vai para baixo, né? Na2SO4. Pronto. Esse foi o primeiro pedido dessa questão. Qual será o segundo? Determine o volume V em mililitros da solução de hidróxido de sódio necessária para neutralizar o ácido sulfúrico. Vamos lá? Primeiro, ó, 300 ml de uma solução 0,6 mol por litro do ácido. Então, vamos lá, ó. 0,6 mol, eu tenho 1 litro. Só que eu quero saber de quanto? De 0,3 litros, que são os 300 ml, certo? Aí você usa de um de outro. Qual é o número de mols de H2SO4? Então, o número de mols de H2SO4 vai ser igual a quanto? 0,18 mol. Tudo bem? Mas eu quero saber o volume de hidróxido de sódio. Então, qual é a minha proporção usando essa primeira pergunta? A minha proporção estequiométrica entre o ácido e a base não é 1 mol para 2 mols? Mas quanto de ácido eu realmente estou usando? 0,18. 0,18 mol. Qual vai ser o número de mols de NaOH? O dobro. O número de mols de NaOH vai ser igual a quanto? 0,18 vezes 2 vai dar 0,36 mol da base. Certo? Só que a minha relação estequiométrica aqui, ó, é 0,25 mol por litro. Certo? Então, o que eu vou ter que fazer aqui, ó? 0,25 mol, ele está falando em 1 litro, ou seja, em 1000 ml, porque a resposta é em ml, ó. Qual o volume em mililitros? Só que eu estou usando quanto aqui, ó? 0,36 mol de NaOH. Qual será o meu volume? V. Certo? Então, o volume V, 0,36 vezes 1000, fazendo a regra de 3, dividido por 0,25. Isso vai dar 1.440 ml. Então, esse seria
o volume de NaOH, que é o hidróxido de sódio, necessário para fazer essa neutralização deste ácido sulfúrico. Lógico, tem que ser muito mais, né? Porque a quantidade de hidróxido de sódio é bem menor, né? Você tem uma proporção de 1:2, certo? Então seria mais interessante de você evidenciar essas características aí. Beleza? Mais uma. 8 ml de uma solução de hidróxido de sódio, 0,32 gramas por ml, que reagiram com 8 ml de uma solução de ácido clorídrico, 0,292 gramas por ml. Obteve-se 3 gramas do sal. Qual é o rendimento? Então, aí que começa a ficar complexa a questão. Essa é uma das questões mais difíceis, porque envolve excesso, se tiver, e ainda rendimento. Bora lá? Para não perder muito tempo, ó. O que eu faço com a solução de hidróxido de sódio? Abro, é 0,32 gramas em 1 ml. Só que você está usando quanto? 8 ml, certo? Então, 8 ml, você vai ter quanto em massa de NaOH? Então, a massa de NaOH, 8 vezes 0,32 vai dar 2,56 gramas. A mesma coisa eu vou fazer com ácido clorídrico. É 0,292 gramas em 1 ml. Só que também eu estou usando, 1 ml, aqui é tudo ml, ml. Como eu estou usando 8 ml, a massa que você vai encontrar de HCl vai ser 8 vezes 292, certo? 8 vezes 0,292, você vai ter uma massa de 2,336 gramas. Essa eu fiz na calculadora, tá, pessoal? Mais difícil. Tá vendo? Uma conta bem complexa. Só que está em massa. Agora eu posso fazer de várias maneiras, tá, pessoal? Pode ser uma maneira mais trabalhosa ou mais rápida. Eu posso fazer a proporção em mol, mas eu posso fazer a proporção em massa, certo? Porque hidróxido de sódio e HCl, eu tenho a massa do sal, que é uma reação clássica que vocês conhecem, ó. HCl mais NaOH vai produzir o quê? NaCl mais H2O. Só que esse eu estou falando em massa, esse eu estou falando em massa e esse eu estou falando em massa. Então, a minha proporção é de 1 mol para 1 mol para 1 mol. Como eu estou falando em massa, como é que se calcula a massa do HCl? Soma 36,5 gramas, que o cloro vale 35,5 e o hidrogênio vale mais 1. Aqui é 40, porque 16 mais 1 dá 17, mais 23 vai dar o 40. E aqui vai dar 58,5 gramas, que é o 35,5 mais o 23. Agora, de HCl eu coloquei 2,336 gramas e de NaOH eu coloquei 2,56 gramas. E eu quero saber a massa desse cara. Só que note que eu tenho 2 reagentes, então um poderá estar em excesso. Como é que eu sei disso? Colocando uma das variáveis ali, no lugar do 2,336 ou do 2,56. Vou colocar onde? Vou colocar aqui, ó, no lugar do 2,56. E aí, então vai ficar 2,336 vezes 40, certo? Dividido por 36,5. Eu preciso, aqui ó, o meu X vai dar 2,56 gramas. Uau! Que mágico! Quanto que está aqui em cima, ó? 2,56. Então, como a massa que eu preciso deu igual à massa que eu coloquei, quer dizer que não tem excesso. Os dois são limitantes. Quer ver eu fazer a outra conta? Ó, deixa eu pagar aqui, certo? Deixa eu pagar aqui e colocar o X no lugar aqui, ó. Certo? Então, vai ficar 2,56 vezes 36,5 dividido por 40. Adivinha quanto que vai dar o meu X aqui, ó? 2,336 gramas. Então, os dois são os limitantes. Então, qualquer um que eu pegar para fazer a regra de 3 para calcular a massa,
é a minha resposta. Vou fazer com esses dois aqui, ó. Então vai ficar 2,56 vezes 58,5 dividido por 40. Quanto que vai dar? A massa 3,744 gramas é o que você deveria ter produzido. Só que ele fala que obteve-se 3 gramas desse sal. Qual é o rendimento? Então, 3, seria 100%. 3 gramas, qual seria a minha porcentagem? Então, vai ter que ser 3 vezes 100 dividido por 3,744. Quanto que vai dar isso? Esse X vai dar aproximadamente 80%. Tranquilo? Essa última eu deixei a questão mais difícil de todas, porque envolve soluções, estequiometria e rendimento. Uma reação altamente complexa. Beleza? Tranquilo? Espero que tenha, acessado mais algumas informações aí na sua cabecinha. Tente treinar mais, tenta buscar as informações, tenta fazer a interpretação que eu faço em cada questão, que eu acho que tem um rumo um pouco mais diferenciado. Tenho certeza que você é capaz de resolver outras e outras questões. Beleza? Fique tranquilo, tenha calma, resolva mais exercícios e vá fazer a tua prova de Enem, a tua prova de vestibular com garbo e elegância. Um grande abraço, beijo a todos e até mais. Tchau, tchau.